Quem nunca caiu num clickbait? Você caiu no clickbait do Marçal, porque ele prometeu, vou levar no último debate a prova que tem usuário de droga aqui nessa eleição. Ele não levou, né? Ele não levou. Eu vou fazer uma análise do debate. Quem foi melhor? Para mim, 2 candidatos se sobressaíram no debate. Quem foi mal no debate? Enfim, like, se inscreva, ative o sininho, rumo a 240 mil inscritos. Por aqui, o vídeo de hoje é sobre a eleição para a Prefeitura de São Paulo. Então não vamos perder tempo, não. Sobre o bait, sobre a história do exame toxicológico, eu falo no final. Deixa eu fazer uma análise para você aqui de forma, não necessariamente de conteúdo, mas quem eu acho que se saiu melhor nessa disputa ontem entre os 5 candidatos que foram convidados pela TV Globo. Aliás, um debate muito bem mediado pelo César Tralli, como já tinha sido muito bem mediado o debate da Record no sábado pelo Eduardo Ribeiro. E num uso muito criterioso dos direitos de resposta. Direito de resposta é tipo cartão vermelho, gente. Você não pode ficar aí banalizando. Ontem acho que nenhum foi concedido e no sábado acho que a Record concedeu apenas um. Porque o direito de resposta não é para o cara se defender de uma crítica à sua biografia, à sua trajetória política, a alguma realização. É algo sobre a honra, sobre caráter, sobre dignidade, é algo muito mais sério. Então, parabéns. E também não é para deixar de conceder porque o cara porque você já se defendeu na réplica ou na tréplica. Outros debates de maneira bizarra fizeram isso. Muita gente falou, o debate foi morno. O debate foi... Mas, gente, a cadeirada e o soco na cara, isso não pode ser a regra dos debates eleitorais, isso é exceção. Eu não achei o debate morno, eu achei um bom debate, onde os candidatos deixaram claras as suas estratégias, as suas fragilidades também. Para quem acompanha e gosta um pouco mais desse tema, né, de política, de debate eleitoral, eu gostei do debate. Eu vi um prefeito, Ricardo Nunes, muito na defensiva, e vi Boulos e Marçal melhores em termos de desempenho, dando um tom do que pode ser o segundo turno. Ontem o Datafolha mostrou que está tudo muito embolado, segundo o Datafolha, com Boulos com 26%, Marçal e Nunes com 24% cada. Parece que vai ser no voto a voto a eleição no próximo domingo. Eu acho que Boulos e Marçal tentaram deixar muito claras as suas marcas principais, que são o apoio da esquerda, de Marta Suplicy, que já mudou de lado algumas vezes, mas enfim, é identificada com pautas de esquerda, historicamente, e com o apoio do Lula, que até aqui é um apoio muito discreto nessa eleição, mas ele está prometendo uma caminhada com o presidente aqui no fim de semana. Já o Pablo Marçal não necessariamente se colou à imagem do Bolsonaro, até porque não há ali um apoio do Bolsonaro. O candidato do Bolsonaro é o Nunes. Por mais que essa semana, numa live, o Bolsonaro tenha falado, não, nós temos um candidato lá em São Paulo, e o vice é o meu, que é o coronel lá. Assim, nem citar o nome do Ricardo Nunes é um apoio esquisitíssimo esse do Bolsonaro ao atual prefeito aqui de São Paulo. Mas o Marçal, ele quis fincar ali uma bandeira de representante único da direita. Galera, eu sou o candidato de direita, por mais que tenha a Marina Helena, do Partido Novo, que infelizmente não estava ontem no debate, não havia obrigação legal da Globo de convidá-la, e a Globo não convidou, que eu acho uma pena, mas enfim. Mas o Marçal falou, ele chegou num momento em que apontou para todo mundo, aqui tem um candidato de esquerda, um de extrema esquerda, outro de centro-esquerda, direita sou eu. Então é o Marçal se colocando como o dono desse público de direita na eleição de São Paulo, um público que é cada vez mais crescente. As pesquisas recentes têm mostrado que é cada vez mais alto o número de eleitores que se identificam como de direita, com pautas de direita. Então o Marçal está pegando esse campo. E é um campo, pensando em eleição nacional daqui a 2 anos, um campo até então dominado por Jair Bolsonaro e sua família, mas que, com a inelegibilidade do Jair Bolsonaro, fica tudo muito incerto para 2026. Quem é que vai capitanear? Vai ser o Tarcísio de Freitas ou o Tarcísio vai concorrer a uma reeleição aqui em São Paulo, que é o que parece? Vai ser o Romeu Zema? Vai ser o Pablo Marçal? Ele está se colocando à frente. Eu acho que nessa campanha o Marçal foi ganhando algumas casas muito rapidamente para assumir esse posto. Acho que vai ser uma briga muito ferrenha dentro da direita para 2026. Mas, enfim... E as estratégias também de atingimento de público, para mim, foram muito claras dos dois. O Boulos quis claramente se dirigir ao eleitorado de periferia. Então ele cita muitas vezes algumas regiões específicas da cidade. Ele cita o Embu-Mirim, ele cita o Itaim Paulista, do extremo da Zona Leste. Ele vai citando bairros, ele cita Perus, na Zona Norte. Ele vai citando bairros dos extremos da cidade, onde ele não é necessariamente bem votado.
O Boulos foi muito bem votado na última eleição aqui, no segundo turno que ele disputou com o Bruno Covas, em bairros caros, ricos da cidade, em Pinheiros, em Perdizes, em Higienópolis, na Vila Mariana. Ali o Boulos teve voto pra caramba. Então ontem ele bateu muito na periferia, no deslocamento, na mobilidade do transporte, na segurança, de obras que ele promete entregar nessas regiões, citando nominalmente essas regiões, porque a sua campanha já deve ter mapeado que ele precisa ganhar um fôlego lá, que lá a coisa está mais difícil. Já o Marçal, qual foi a estratégia dele? Eu preciso atingir o público mais centrado. O público mais radical ou o público mais afeito ao show de campanha, eu já atingi lá atrás. Né, com a história do comedor de açúcar, com a carteira de trabalho, acusando o Nunes lá do BO, e com a cadeirada, né, com a acusação em cima do Datena. Então, o Marçal, ele não tinha no início da eleição, por exemplo, um recall de eleições anteriores. Ele não tinha, ele não era um cara conhecido. Então ele precisava, conhecido no meio político, então ele precisava ganhar terreno muito rapidamente. E ele usou isso nos primeiros debates, com os cortes, com as polêmicas, a coisa viralizou, a coisa explodiu. Eu lembro de já ter relatado aqui, nas primeiras semanas de campanha, debate da Band, por exemplo, os primeiros cortes e depois aquele debate do Estadão, da carteira de trabalho, eu cansei de ver na rua. No restaurante, o motoboy chegando, esperando uma entrega, e ele lá vendo os cortes do Marçal. No shopping, pô, o cara, você tá no banheiro, tem um cara com o celular do lado, vendo o corte da carteira de trabalho. Funcionou. Então ele atingiu esse público, só que agora ele precisa se comunicar com um outro eleitorado, que muitas vezes é o eleitorado que decide, o eleitorado de centro. Então ontem era o Marçal de tom de voz mais baixo, tentando ser mais propositivo, camisa polo e tal, menos show, ele vai subindo um pouco o tom no final. Mas acho que era isso, acho que era um Marçal ontem tentando, olha, eu também posso ser um cara moderado. Então você que está indeciso e você que não é tão radical, você que não é necessariamente um cara de direita ou de extrema direita, pode vir em mim. Eu acho que essa estratégia estava muito clara. A Tabata, ela é uma candidata que tem conteúdo, tem algumas propostas interessantes, e é uma candidata que está tentando, me parece, fazer um esforço muito grande de se vender, porque ela tem a coisa da pouca idade, que muitas vezes é explorada por outros adversários. Ah, a Tabata é uma menina, a Tabata é inexperiente. Então você percebe o visual da Tabata, né, o figurino que ela escolhe, a gesticulação o tempo todo assim, com os braços, tentando mostrar energia, tentando mostrar que é enfática, tentando mostrar que é combativa. Mas eu acho que ela não consegue necessariamente vender isso como imagem, como garantia, como perfil para o seu eleitor. Mas, enfim, é uma Tabata que já foi até mais combativa em outros debates. Eu acho que teve debate melhor até da Tabata do que o de ontem, mas ela seguiu mais ou menos na mesma linha, na mesma temática de tentar se vender como alguém diferente, como alguém de passado limpo, né? Mas falta, eu acho, a Tabata essa coisa do convencimento, assim, da energia. Ela tenta, mas ela tem claramente um teto, né, para tentar explorar. Eu acho que é uma candidata que vai se fortalecer para eleições futuras. Eu acho que a Tabata vai ser bem votada na casa dos 2 dígitos. Acho que a Tabata tem potencial para tirar muitos votos do Boulos. Aliás, a Tabata fez o ataque talvez o confronto mais duro contra o Boulos ontem, quando ela questionou algumas mudanças de postura, de posicionamento do Boulos, justamente tentando, nesse campo da esquerda, principalmente uma esquerda mais moderada, mais centrada, roubar votos do Boulos. E logo depois de um manifesto de artistas, intelectuais, jornalistas, pedindo o voto do Boulos, o voto útil, para que o Boulos não fique fora do segundo turno. Tipo assim, pô, a Tabata é muito boa, mas vamos todos no Boulos aqui, porque se vocês ficarem votando na Tabata que não tem chance, o Boulos pode ficar fora do segundo turno. Então, a Tabata, ela dobrou essa aposta. Não, eu quero esse eleitorado, né? Muitas vezes a Tabata foi jogada para a direita, eu lembro da votação da reforma da Previdência, muita gente, não, a Tabata não é de esquerda. Não, a Tabata claramente se posiciona no campo progressista, ela diz isso abertamente, e quando ela faz esse ataque ao Boulos, ela quer capturar parte desse público, não o público extremado de esquerda. A extrema esquerda vai no Boulos, mas uma esquerda mais para o centro, ela pode ir na Tabata. Então, quando ela aponta, pô, Boulos, você pensava isso aqui e agora você pensa de outro jeito. Você falava um negócio, agora você moderou o teu discurso. Em que Boulos a gente tem que acreditar? Em que pessoal a gente tem que acreditar? É tirar votos do Boulos que a Tabata quer. É ali que ela quer atacar, e acho que ela foi muito bem nessa estratégia. Porque realmente o voto da direita
dificilmente a Tabata vai conseguir conquistar, vai conseguir capturar. Por mais que em algumas votações ao longo da sua carreira como deputada ela tenha se posicionado mais à direita do que à esquerda, mas ela claramente é uma candidata progressista, né? Aliás, a Tabata até hoje não explica a história da ausência dela. Ela já deu várias versões diferentes da votação que aumentou a pena lá em Brasília para furto, roubo e receptação. Cada hora ela conta uma história diferente. O fato dela é que ela se ausentou. É curioso ela falar de propostas nessa área. Acho que ela tem uma proposta que é muito difícil de aplicar. O cara recebe uma mensagem, você roubou o celular, ele está na sua mão, mas não é seu. Vem aqui e devolve. Eu acho meio utópica, né? E acho curioso porque ela teve a oportunidade de votar um aumento de pena em Brasília e não votou. E o Datena não entrega conteúdo, Datena não entrega proposta, Datena é um candidato vazio de ideias, é um candidato muito decepcionante, né? Teve o debate da onde foi? Do Flow, onde ele foi perguntado sobre imigração. Amigo, ele deu uma volta daqui na Austrália, voltou e não apresentou nada. Foi um dos momentos mais constrangedores do Datena na campanha. Mas ontem o Datena parecia mais seguro no debate, parecia mais firme, né? Acho que o Datena... É porque ele já disse que não vai concorrer mais, que é a primeira e única. Quer dizer, não que ele não possa mudar de opinião, de voltar atrás um dia, né? Mas ele falou, olha, eu não quero votar, eu não pretendo mais concorrer a nada, nem a síndico de prédio e tal. Mas eu acho que o Datena, ele foi aprendendo com o carro em movimento como lidar com o debate, com o tempo, com pergunta, com réplica, com tréplica. Aliás, o Walter até se confunde numa tréplica lá, né? Que ele já tinha feito e uma réplica, ele achou que ainda teria um tempo de volta e não teve. Mas é a total inexperiência de um cara que ganhou uma grande lição nessa campanha. Eu acho que o Datena recebeu uma lição muito poderosa nessa campanha. Não se subestima a campanha eleitoral e não se mistura TV aberta, TV ao vivo, que o Datena é craque, mestre. Ele comanda um programa de 3 horas todos os dias, mais de 3 horas, ao vivo, todos os dias, com pau quebrando, repórter na rua, casos trágicos, acontecimentos imprevistos e tal. Ele é mestre nisso, mas isso não te dá automaticamente bagagem para aguentar uma campanha eleitoral, um debate eleitoral, um confronto de ideias, de propostas. Você precisa apresentar conteúdo, você precisa apresentar forma. E o Datena achou que ele estava pronto, e ele não estava nem de longe pronto. Ele era disparado, dos 6 candidatos que foram a debates esse ano aqui em São Paulo, disparado o pior deles, disparado o menos preparado. E ele chegou a admitir, né, que não tinha, muitas vezes não tinha plano de governo. Ele falou no início da campanha, então, nós estamos fazendo ainda aí, não tem plano de governo, nós estamos conversando, nós estamos montando uma equipe de especialistas e tal. Quando ele era perguntado sobre números, não, eu não tenho esses números ainda, mas sobre moradores de rua, acho que foi numa sabatina no início da campanha, se não me engano, na CBN, ele é perguntado, ou para a Natuza, no G1, que ele é perguntado, Natuza Neri, sobre número de moradores de rua. Bom, eu não tenho esse número, mas minha equipe está levantando. Nossa, a campanha já está em andamento, a sua equipe já tem que ter levantado tudo. Agosto, isso foi em agosto. Então, claramente, é um candidato que entrou... O Datena, muita gente acredita que entrou, de fato, não para ganhar a eleição, mas talvez para fazer uma dobradinha com o Guilherme Boulos em debates, enfim, muita gente vai fazendo leituras, mas o fato é que o Datena me decepcionou e digo para você, acho que a votação do Datena será baixíssima e eu apostaria com você que ele pode ser que tenha menos votos até que a Marina Helena. Eu acho que a votação do Datena será muito decepcionante para quem chegou a figurar com mais de 10% no início das pesquisas, né? O Datena disparava lá no início, depois ele vai só caindo, porque foi um candidato que não mostrou nada. Apenas nas pautas sobre segurança, o Datena mostrava um pouco do seu conhecimento como hoje um jornalista policial brilhante que é, mas também nada muito além disso. Aliás, foi uma campanha, não só o debate, uma campanha onde se explorou muito pouco o tema Cracolândia. Ontem até colocaram na conta do Ricardo Nunes o espalhamento da Cracolândia em São Paulo, mas para ser justo, isso começou na gestão do Dória, como prefeito de São Paulo, né? Cracolândias se espalhando, ele tentando acabar com a Cracolândia do centro, a Cracolândia migrando, né, em pequenos grupos para outras regiões da cidade. E isso foi pouco explorado, isso é um tema central da cidade de São Paulo, a Cracolândia, e nessa campanha eu acho que se falou muito menos do que se deveria. E para mim, o pior desempenho no debate de ontem foi do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes teve um momento em que ele foi confrontar o Pablo Marçal sobre a ida dele à África, as doações que ele recebeu e o número de casas muito abaixo que ele construiu, que ele entregou lá na África. E aí, cara, ele tá no ataque, ele tá no momento de ofensiva. Aí ele bate e dá uma sopradinha. Aí ele fala assim, você pode ter ido com a melhor das intenções.
Cara, assim, você tá numa campanha, você tá ponto a ponto com o Pablo Marçal, não é desse jeito que você tem que. Eu acho que faltou muita experiência ao Ricardo Nunes, muita energia também, muitas vezes, ao Ricardo Nunes. Ele não pode chegar e acusar, mas ele pode chegar. Você não acha que é muito decepcionante, não? Você não acha que é estranho você receber tantas doações e entregar tão pouco? Quem garante que você em São Paulo vai entregar tudo que está prometendo, porque na África você não entregou? É simples. Você não está fazendo nenhuma acusação, você está indo no factual, ele entregou menos, né? Isso não é decepcionante, isso não é preocupante, isso não é suspeito, mas não. Então, assim, para um candidato que recebeu um Datafolha horas antes do debate, mostrando tudo embolado, performar como o Ricardo Nunes performou, para mim é uma grande decepção. E para mim, se esse desempenho no debate for decisivo para o Ricardo Nunes, eu acho que ele vai ter problemas. Aliás, ele teve muitos problemas para explicar. Foi a primeira vez que ele deu uma justificativa mais aberta sobre a história do boletim de ocorrência que a esposa dele teria feito anos atrás. E ele falou, não, na verdade, assim, foi uma briga por telefone que aconteceu, mas hoje a gente tá tudo bem entre nós. Mas não está muito claro para mim, né? Como que uma discussão via telefone vai gerar um boletim de ocorrência na delegacia? Então, uma história que ele não conseguiu explicar e quando tentou explicar não se saiu bem. Então, acho que o desempenho, se eu disser para você assim, quem você acha que foi o pior no debate? Eu acho que foi o Ricardo Nunes. Eu acho que teve muitas dificuldades o Ricardo Nunes ontem, até para se vender, já que ele tem o apoio do Jair Bolsonaro, até para se vender como um cara que pode pegar esse público conservador, esse público de direita, ou esse público de centro. Enfim, sabe aquele candidato que tem a máquina e só tem a máquina, né? E aí ele traz ali alguns números, ele traz algumas possíveis realizações e tal, mas assim, é aquele candidato que não empolga, né? É aquele candidato que me parece muito que o desfecho pode ser igual ao do Rodrigo Garcia, que herdou o governo do estado, tinha a máquina na mão e perdeu de forma vergonhosa a eleição. Eu acho que o Ricardo Nunes caminha para essa direção. Eu acho que está tudo muito indefinido, mas eu tenho uma sensação, eu posso estar completamente errado, de que o Nunes vai ficar fora desse segundo turno, que esse segundo turno ficará entre o Pablo Marçal e o Guilherme Boulos. E muitas vezes você via até assim um Ricardo Nunes meio isoladão, sabe? Enquanto o Boulos e o Marçal estavam ali meio que protagonizando. Não, eu fiz isso, eu entreguei isso, eu fui o prefeito que mais entregou, eu fiz... E assim, e fica tudo muito no genérico, né? E campanha você precisa falar com o eleitor, você precisa chegar ao coração do eleitor de alguma forma. Eu acho que esse candidato, estilo Nunes, esse candidato mais frio, esse candidato montado por marqueteiro, esse candidato que não passa tanta autenticidade, ele tem cada vez mais dificuldade de se conectar com o eleitor, né? O eleitor cada vez mais ideologizado, o eleitor cada vez mais ávido pelo show, pelo corte. O Ricardo Nunes não entrega isso. Jorge, isso é bom, isso é ruim, você está fazendo juízo de valor? Não, eu estou fazendo constatação, é como as coisas são. Eu acho o Ricardo Nunes, pro panorama atual da política, um candidato ruim, um candidato com dificuldade em emplacar, mesmo com a máquina na mão. E o bait, para fechar o vídeo? Passou a campanha inteira o Pablo Marçal dizendo que ia mostrar no último debate não só dois usuários de droga. Que ia levar o exame, que ia levar tal. Aí parece que levantaram no meio da campanha que o Marçal teria, na verdade, era um homônimo do Guilherme Boulos, um boletim de ocorrência que não seria do candidato à Prefeitura de São Paulo, e sim de um cara que tem o mesmo nome. O assunto morreu. O Marçal não tocou mais nesse assunto, sumiu o assunto, e aí ontem o Boulos foi lá, mostrou o exame toxicológico, tá no Instagram dele, eu fui até entrar agora de manhã para ver se ele tinha postado mesmo, e tinha, fez lá no laboratório Fleury o exame, ó, não tem nada, eu sou limpo, eu nunca usei, e você, Marçal? E o Marçal fingiu que não ouviu, e a vida seguiu. Então, qual foi a estratégia? Vamos voltar no início do vídeo. O Marçal quis causar no início da campanha. O que você acha pessoalmente disso, Jorge? Porra, você acusar alguém de uso de droga e não provar isso, e você tá mexendo com a honra do cara, você tá mexendo com a família do cara, o cara tem filho, o cara... Independentemente de você gostar do Boulos ou do Marçal, sim, eu não gosto do Boulos. Eu acho o Boulos uma figura radical, uma figura extremada, que tá vendendo o que ele não é. E também não gosto do Pablo Marçal, porque o cara que faz isso com alguém sem prova, o cara que acusa alguém de usar entorpecentes sem ter a mínima prova, joga isso no ar, cria uma imagem, cola na imagem do cara isso, não tem como provar, eu não posso gostar de uma pessoa dessa também. Então, que fique muito claro aqui, pra você não achar que é declaração de voto pra Boulos, porque não é. Porque eu não tenho a menor chance de eu votar num cara como Guilherme Boulos. Mas também não tenho a menor chance de normalizar, de achar,
é só coisa de campanha. É coisa de campanha, mas isso é um absurdo. Você chega e joga, vou mostrar que esse cara aí come açúcar, come farinha, come sei lá o quê. Pô, o cara foi lá, tá aqui, ó, eu fiz o exame, cadê? Você não falou que ia aprovar? Você não falou que ia deixar pro último debate da Globo? É decepcionante, não é? Você que pensou em votar, ganhou a simpatia do Marçal. Nossa, ele aponta o dedo na cara mesmo, ele fala mesmo, ele vai provar. Chega na hora, o cara não prova, você fica com cara de bobo, não é? Eu acho que foi isso que o Pablo Marçal fez. Mas ele surfou, porque ele apostou no esquecimento do brasileiro. É que o Boulos não esqueceu, foi lá e mostrou o exame. Mas ele apostou no esquecimento. Eu lanço aqui no ar, fico conhecido, depois eu falo de outras coisas. O próprio teleférico mesmo, ele mudou a proposta em relação ao início, né? Mas assim, o povo esquece. O importante é surfar a onda, ficar conhecido, depois eu falo outra coisa, depois eu mudo aqui o caminho e beleza, eu já tô conhecido mesmo, o povo esqueceu e um abraço. Foi essa a estratégia. Feia. Uma estratégia que não é nada bonita, mas convenhamos, campanha eleitoral realmente nada é bonito. Vai ser do voto a voto aqui em São Paulo. Meu palpite é que o segundo turno será entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal. É o meu palpite, mas tá tudo muito aberto. Eu acho que a diferença vai ser muito pequena. E os meus outros palpites. A Tabata terá uma votação na casa dos 2 dígitos, vai roubar alguns votos do Guilherme Boulos e a Marina Helena ficará à frente do Datena. Tudo palpite. Se eu vou acertar ou se eu vou errar, tudo aí você me cobra na segunda-feira ou no domingo de noite. Tá bom? Você que viu o debate, deixa a tua análise aí, o que você pensa, como performaram os candidatos, se você concorda com a minha leitura ou não. Boa sexta-feira para todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo, principalmente no domingo, na hora de votar. Muito juízo e tchau.